Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E o assunto de hoje, eu acredito que se tiver alguns membros da igreja firme, né, que são firmes ainda, estão ouvindo esse podcast, talvez vão se identificar com o assunto ou vão já ter ouvido falar que isso existe lá dentro da igreja. E quem já tirou as viseiras, abriu os olhos, também vai ver que podem ter passado por essas coisas, né, ou pelo menos ouviram falar que lá tem, dentro da igreja isso tem muito, né, que é as fofocas dentro da igreja. Eu queria focar um pouquinho na fofoca vinda de líderes, né, que eu acredito que é mais pesada, né? Você vai lá, às vezes, né, você está com algum problema, você precisa tirar isso de dentro de você, compartilhar com alguém, talvez para até ouvir umas palavras de consolo, algumas coisas que te ajudem. E você, por exemplo, procura o bispo. O bispo ele vai ouvir você, ele vai questionar algumas coisas enquanto você estiver falando, tal, para poder tirar mais de você, para que você fale, né, sobre o que você chegou lá realmente disposto a falar, né, a compartilhar. E o que acontece é que muitas das vezes o bispo, por exemplo, ele tem uma esposa, ele às vezes tem filhos, ele tem conselheiros, tem amigos pessoais lá dentro da igreja, né, que a gente consegue denominar como aquelas panelinhas, né? Então isso acontece bastante. E às vezes, né, o interessante, por exemplo, o que eu já presenciei, né, às vezes uma mulher, por exemplo, que eu lembro até hoje, foi lá, falou algum problema, né, para o bispo, e depois de uma ou duas semanas ela ouviu o problema que ela relatou para o bispo sendo falado nos corredores da igreja, né? Então isso acontece, acredito, por, né, existem alguns motivos, né, porque isso acontece, né? Eu já parei para pensar sobre isso. Vamos pensar um pouquinho, né, como um psicanalista, aquele que faz análise quando você está com algum problema, né? Então imagina um psicanalista que ele tem um paciente, que ele ouve um problema, né? Ele vai lá, absorve, dá alguns conselhos, aí vai outro paciente, fala outro problema, ele vai, absorve, dá alguns conselhos, né? E assim por diante. Esse até pela ordem dos psicanalistas, né, é dito, né, até especificado para que eles possam procurar um analista para eles, né? Então o psicanalista ele tem que fazer uma análise com outro psicanalista. Por quê? Ele absorve muitos problemas e ele precisa tirar isso dentro dele, né? Ele precisa aliviar a tensão de estar com tantos problemas na mente, né? E a igreja ela nunca se preocupou com a preparação dos bispos, por exemplo. Né? Por exemplo, alguém aqui, será que já ouviu falar que a igreja está com alguns planos de preparar os líderes e, por exemplo, indicá-los para psicólogos ou psicanalistas para que eles consigam aliviar a mente deles devido a grandes problemas que eles recebem? Isso não acontece, a igreja sequer se preocupa com isso e não parece que um dia vai se preocupar, ela nem tem essa preocupação, né? Não demonstra isso. Então esse eu acredito que seja um dos problemas, e às vezes o bispo ele absorve tantas coisas ruins e ele acaba fazendo o quê? Ele acaba indo lá falando com a esposa, falando com os filhos, aquele churrasco da panelinha da igreja, aquele almoço, ele quer ser popular por alguns minutos, ele vai falar, e aquela irmã que tem aquele problema, ou aquele irmão que tem aquele problema, e acaba falando isso para as pessoas, né? Essa é a famosa fofoca. Então esse é um dos problemas, talvez por eles não terem preparos psicológicos para poder lidar com isso, né? E a outra parte é que às vezes são pessoas maldosas mesmo, né? Muitas das vezes ele vai lá e suga assuntos íntimos dos membros e depois passa para outras pessoas. Isso é uma coisa que realmente acontece. Eu tenho certeza que se tiver algum membro ativo ouvindo esse podcast, vai poder realmente identificar que essas coisas acontecem dentro da igreja, né? E quem já saiu e abriu os olhos também sabem que isso pode até ter acontecido, né, com eles, né? E isso é um assunto muito sério, até porque envolve algum tipo de ética, né? Então a igreja ela tem muito disso, né? Muitas das vezes as pessoas falam e vai ver realmente o assunto que elas falaram lá está sendo comentado por outros membros. Às vezes a ala inteira, metade da ala está sabendo uma coisa que era só para o bispo saber, né? E quem julga isso, caso isso aconteça? Ninguém. O bispo vai lá, falou e
O que você pode fazer é ficar chateado com o bispo, mas para ele não acontece nada, né? Isso aí é praxe na igreja, né? Então isso é uma coisa muito, muito ruim, né? Até eu queria jogar isso para a gente pensar um pouquinho. Se eu fosse um membro ativo hoje, eu jamais confiaria uma coisa tão íntima para um bispo, né? E eu queria falar para você que está ouvindo esse podcast, que é um membro ativo da igreja, que frequenta, está lá assíduo, que pense a respeito disso quando você tiver alguma coisa íntima para falar, né? Se você, por exemplo, já teve algum assunto que você viu que escapou do bispado, ele falou para um conselheiro, falou para a esposa, para um filho, você ouviu em algum outro lugar, pense duas vezes antes de fazer isso novamente. Pense duas vezes antes de ir lá e falar, né, tudo que você está guardando para si, para o seu líder, por exemplo. Isso eu falo relacionado a líderes das organizações também, né? Às vezes a presidente da Sociedade de Socorro das Mulheres, ela vai e faz entrevista com as mulheres, o presidente do quórum e assim por diante, né? Então toma cuidado com o que você fala se você ainda está firme na igreja, né? Até um pouco antes de eu deixar de ir na igreja, né, eu já estava, como é que se fala, ressabiado quanto a isso, né? E alguns problemas eu nunca falaria, né? Porque eu já vi a dinâmica que é criada em cima disso. Você fala e realmente, né, o bispo não tem um preparo, né, ou a própria maldade mesmo em si, e vai e fala, né, para outra pessoa. Essa é a famosa fofoca. E daí por diante, né, ninguém segura mais, né? Então, galera, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, né? Esse é o assunto que eu queria falar nesse podcast. E a gente se vê no próximo. Até mais!